Eu tenho que lavar um pouco de louça e será que você não se importaria de me fazer uma companhia? E enquanto isso, eu queria conversar com você sobre este livro, O Alienista, de Machado de Assis. Na verdade, não é bem um livro, ele é discutido se ele é um conto ou se ele é uma novela. Muitos dizem que ele pode ser uma novela porque ele é um livro um pouco maior, né? E ele é dividido em capítulos. Então, isso faria com que ele fosse uma novela. Mas nenhuma dessas informações é necessária para o nosso bate-papo. Falando sobre esse livro, eu espero que a água e os barulhos não incomodem muito. Falando sobre esse livro, você sabe o que é certo e errado? O que é o bem e o que é o mal? Quando as pessoas perguntam assim, soa um pouco objetivo, né? Ah, tá, eu sei o que é certo e o que é errado. Ah, eu sei o que é bem e o que é o mal. Acontece que no dia a dia, e você vai perceber, a limitação entre bem e mal, entre certo e errado, começa a ficar um pouco turvo, sabe? Você não começa a ter 100% de certeza. Bem pra quem? Certo pra quem? Por um exemplo, quando você entra numa discussão com alguma pessoa e aí ela tem a visão dela e você tem a visão dela e você tem a sua visão. Isso acontece muito em relacionamentos amorosos, né? Com pais, principalmente, eles têm a visão deles, a gente tem a nossa visão. Isso acaba gerando incongruências. E aí, quem é que tá certo? Quem é que tá errado? Muito difícil dizer. O que acontece no livro Alienista é que um cara chamado Simão Bacamarte, né, o doutor Simão Bacamarte, ele era muito renomado. Ele foi estudar para fora e depois de alguns anos ele retornou para o Rio de Janeiro, que ele disse que Itaguaí, que é uma pequena cidade, era o universo dele. E ele vai, depois de estudar medicina, vai lá, volta para essa cidade do Rio de Janeiro. Nessa cidade do Rio de Janeiro, ele se casa com uma mulher chamada Dona Evarista. E a Dona Evarista, olha só, ela não era nem bonita e nem simpática. Aí um primo dele foi perguntar para ele por que ele tinha casado com a Dona Evarista. Qual que foi a resposta? Porque ela é saudável e ele especifica bem claro o que é a saúde dela. Por exemplo, ela digere bem, ela é robusta e isso faria ela dar a ele filhos sãos e inteligentes. Porém, todavia, no entanto, ela não tem filhos. Ela acaba não gerando filhos. E ele fica anos estudando uma forma de passar por isso, né, de reverter essa situação e passa uma dieta para ela que ela se recusa a fazer. Então, depois de 4, 5 anos ali, acaba que ele desiste dessa tarefa de ter filhos e ele começa a se dedicar mais aos estudos da medicina, onde ele se encanta pela psicologia, né? Na verdade, seria uma psiquiatria, pelas doenças mentais. Ele diz que não há algo mais honroso para um médico do que cuidar das doenças da alma. Se eu não me engano, é uma coisa assim. E aí ele tem a brilhante ideia de abrir o que seria o primeiro manicômio, se eu não me engano, do Brasil, onde ele estudaria os loucos. E estudando os loucos, o que ele gostaria de entender? Ele gostaria de classificar, né, categorizar cada tipo de loucura e descobrir uma forma de tratar essas loucuras. Nisso, quando ele abre, a galera fica meio assim, né? Como assim você vai colocar todos os loucos no mesmo lugar? Mas, enfim, aprova e ele abre esse manicômio que vem chamar de Casa Verde, né? Esse hospital psiquiátrico, que vem chamar Casa Verde. Nisso, as pessoas nem sabiam que tinham tantos loucos no mundo. E logo, tipo assim, ele mal enche a Casa Verde, ele já precisa criar mais 37 quartos, para você ter noção a quantidade de loucos que tinha. E a gente começa a entrar numa questão, na questão que eu abri o vídeo falando, que é o limite entre o certo e o errado. Só que nesse caso, o limite entre a razão e a loucura. Porque quem define os critérios é o próprio Simão Bacamarte, de uma forma arbitrária. Então, se antes ele colocava os de fato loucos, né? Então, vai dar um exemplo lá de um cara, os furiosos,
Teve um cara que ficava falando, repetindo sem parar a árvore genealógica dele, ele vinha de Davi, e assim, uma árvore genealógica bem curta, que não fazia o mínimo sentido, ele repetia sem parar. Tinha um outro que não falava, porque ele achava que se ele falasse as estrelas do céu iam cair. E ele começa a organizar essas loucuras. Então, loucura por amor, manias de grandeza, começa a fazer essas categorizações. Só que daqui a pouco ele entra com uma teoria. A teoria de que qualquer desequilíbrio moral, mental, ela é considerada loucura. Então, as pessoas ficam chocadas quando ele recolhe para a Casa Verde uma pessoa que fez um discurso onde ele diz que Deus... Como é que era? Deus quis fazer Deus e por isso fez Dona Evarista, que é o esposo, que é a esposa do Simão Bacamarte, algo assim, sabe? Algo bem passado dos limites. Ele recolhe essa pessoa. Aí teve um outro que recebeu uma herança e começava a emprestar dinheiro à torta e direito. Tipo assim, ele recebeu muita herança. E ele perdeu tudo em 5 anos, porque ele dava às pessoas e não cobrava juros, e nem cobrava o pagamento de volta. Ele foi recolhido da Casa Verde. Então, assim, começou a ser de uma forma que o limite entre razão e loucura para o Simão Bacamarte era tido como... passava, assim, qualquer coisa, qualquer mero desequilíbrio estava passando ali pelo seu critério e fazendo ele recolher essa pessoa. Provavelmente eu e você seríamos recolhidos. E o interessante é que, vendo alguns vídeos, né, para explicar um pouco mais sobre o contexto de como Machado de Assis escreveu esse livro, foi na época do positivismo, onde assim, era em nome de tudo, quando se falava que era em nome da ciência, ninguém já discutia mais sobre aquilo, sabe? Então era em nome da ciência. Então tá certo, deve estar certo. Então ele fazia tudo isso em nome da ciência e fica muito claro no livro. Tanto que as pessoas começam a se revoltar. E aí quando elas se revoltam e elas vão lá pra tomar a Casa Verde, derrubar a Casa Verde, entender e falar com o Simão, ele fala assim, eu não vou explicar a ciência pros rebeldes. Ciência é ciência para os rebeldes, não vou falar nada. Ou seja, a ciência ela ocupa um lugar num pedestal muito alto. Enfim, então os moradores eles se unem e fica conhecido como a Revolta dos Canjicas, se unem na tentativa de tirar esse poder e essa influência que tem Simão Bacamarte, porque chega um ponto que 4/5 da população está na Casa Verde. Olha que loucura, né? Nisso, eles derrubam a Câmara, porque a Câmara não quer entregar, não quer acatar, né, o pedido deles de derrubar a Casa Verde. Então, eles vão e derrubam a Câmara. E aí, um cara chamado... Putz, eu não vou lembrar o nome dele, mas era o Barbeiro. Ele pegou e tomou o poder. Porque ele falou assim, farei justiça. Só que adivinha só, na hora que ele entra no poder e ele vai conversar com Simão Bacamarte, ele muda de lado. Ele fala, eu já não quero mais derrubar a Casa Verde, mas eu quero utilizá-la pro meu prazer, né? Tipo assim, pros meus ideais. Qualquer pessoa que não está dentro dos meus ideais vai pra casa de loucos. É recolhida na casa de loucos. E aí nisso, mais outras pessoas são recolhidas e aí outra pessoa toma o poder desse barbeiro. E vira uma bagunça, uma tenebrosa bagunça. Pouco tempo depois do completo Neida, sim, do completo nada, o Simão Bacamarte vai e, pra vocês terem noção, gente, antes de falar sobre o que ele fez, ele chegou a recolher a própria esposa, assim, num nível muito grande, por conta de que ela estava muito obcecada por materiais e luxos, sabe? Coisas materiais e luxos. E aí, ok, né? O que ele faz do completo nada? Manda um ofício pra Câmara dizendo que vai soltar todos os loucos. Todo mundo fica assim, como assim, né? Alguns, beleza, mas todos os loucos? Pois é, todos os loucos. Ele vai e solta essa galera. Por quê? Quais são os motivos dele? Ele entende, né? Agora ele vem com uma nova teoria, que os loucos não são aqueles com desequilíbrio mental. Que, na verdade, o desequilíbrio mental faz a pessoa se tornar normal.
E que, na verdade, louco é aquele que o tempo todo está equilibrado. E ele fala que vai recolher essas pessoas nesse ofício. Só que ele escreve de uma forma que a galera não entende o que significa isso. E aí ele vai, solta as pessoas, todo mundo começa a comemorar, faz muita festança e tudo mais. E aí depois vem a bomba, onde ele começa a recolher as pessoas sãs, né? Que seriam as 100% equilibradas mentalmente. E eu acho isso muito interessante, pensando na nossa vida, quantas não foram as vezes, quantas não são as legislações que os políticos, e aqui sem tomar partido de direita, esquerda, sem tomar lado, qualquer um dos lados, que eles fazem alguma legislação com uma promessa de entregar algo que no final a gente paga o preço sem nem perceber. Sabe? Parece algo bom, mas aí a conta chega mais tarde e a gente nem consegue associar ao que é que nós estamos pagando essa conta. Mas enfim, ele vai e começa a recolher os sãos. Eu não lembro o que acontece, que ele solta todo mundo... Ah, lembrei. Ele começa a recolher os sãos. Só que desta vez tem um tempo determinado. Por quê? Porque ele vai oferecer a cura para essas pessoas. E ele oferece a cura, sabe como? Entregando alguma coisa que corrompe esse nível de equilíbrio emocional das pessoas, esse nível de equilíbrio moral. Então ele joga baixo mesmo para as pessoas perderem a moral. Então a pessoa, se ela é muito certinha, ele vai oferecer um preço a que ela se corrompa. E nisso, no fim de pouquíssimo tempo, todos estão curados e retornam às suas casas. De repente, ele estava lá, diante do espelho, ponderando, né, se a teoria dele estava certa, até que ele se encara no espelho. E se você for o livro, isso é um baita de um spoiler do final, mas que eu confesso, eu já esperava que isso aconteceria. Ele se interna. Ele se interna porque ele vai para conversar com os amigos e pergunta se ele tem vícios, se ele tem defeitos. E as pessoas dizem que não, que ele é perfeito. Aí ele vai e se interna, porque, ou seja, ele tem equilíbrio moral o tempo todo. Mas olha só o que engraçado, da minha perspectiva, tá? Isso. Porque as pessoas dizem que ele se reconheceu como louco por tudo que ele fez. Né? Nos vídeos que eu assisti, eu não acho que ele se internou como louco, se reconheceu como louco por tudo que ele fez, mas por puramente o que estava escrito no livro, que ele se acha sem vícios. Ele ainda acredita na teoria de que quem tem equilíbrio mental perfeito e ininterrupto é louco. Só que ele não foi o suficientemente capaz de ler a si mesmo. Ele lia os outros muito bem, mas ele não foi capaz de ler a si mesmo a ponto de entender que quantos não foram os erros que ele tinha feito, as coisas que ele tinha empreendido, ações que ele tinha empreendido para conseguir o que ele queria. E eu vou te dar um exemplo. Ele cometeu uma fraude, pequena, mas uma fraude, que quando ele abriu a Casa Verde, ele colocou um escrito de Maomé. Maomé? Que ele tirou do Corão Islâmico, que falava que Deus era bom com os loucos porque isso tirava deles o juízo, então eles não pensavam em pecar. Uma coisa assim. E ele pegou e, ao invés de atribuir ao verdadeiro escritor dessa frase, né, a verdadeira fonte, para não contrariar o padre, que era uma pequena cidade, né? Para não contrariar o padre, ele foi e disse que era de Benedito VIII. Ele cometeu fraudes. Ele teve a sua moral corrompida para atingir o que ele quer. Ele não pôde perceber, ele não pôde se ler. Então, sobre o que é, assim, opinião final sobre este livro, né? Muito bom, é um livro de você ler numa tacada só, ele é bem pequenininho. Eu gosto dos escritos de Machado de Assis que eu tenho lido. Não vou negar que em algumas partes eu fico perdida, mas o contexto geral da história dá pra pegar. E aí você assiste um vídeo ou outro no YouTube e isso te dá um pouco mais de contexto. Mas assim, interessante a reflexão de qual que é o limiar entre o certo e o errado, entre a razão e a loucura. Quem que é tão ilibado que pode dizer quais são esses limites, né? E quais são as consequências para quando se transpassa esses limites.
São perguntas que fazem a gente refletir no nosso dia a dia, principalmente na nossa questão social, onde as pessoas querem dizer o que é o certo e o que é errado o tempo todo. Todo mundo sabe o que é certo e todo mundo julga a ação do outro errada, né? Os cancelamentos, as lacrações, isso está gerando de nós uma... Eu não vou falar nova geração, porque não é só nova geração. Até as antigas gerações estão ficando contaminadas com esse modo de pensar. Está gerando uma sociedade que se acha demais. Acha que sabe o certo e não abre espaço para uma verdadeira investigação interna e do todo, sabe? Fica muito incoerente, hipócrita, acabam tirando espaço para elas mesmas errarem. E a gente é humano e a gente vai errar, a gente vai transpassar os limites entre a razão e a loucura, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Recomendo demais a leitura e, inclusive, ele tá em domínio público. Então, se você digitar O Alienista, Machado de Assis, você vai achar de graça para você ler na internet. E ele é curtinho, super recomendo, tá? Inclusive, alienistas eram as pessoas, antigamente eram os psiquiatras. E os alienados eram aqueles com problemas, perturbações mentais. Então, um livro com um título, assim, muito bem estruturado. É isso. Vejo você no próximo vídeo e obrigado pela companhia. Tchau, tchau!